continua sendo o mesmo, continua no teu nome tendo poder. Eu apresento ao Senhor e peço ao Senhor, alcance a tua filha com a tua graça, poder e misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, para o teu nome ser glorificado e exaltado. Eu peço ao Senhor, visita, Senhor. Pai, eu quero apresentar o teu filho, o pastor Márcio Lopes, que nos estará ministrando a tua palavra. Usa o teu filho uma vez mais, Senhor. Pai, o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz desta noite. Diante de mim está o teu povo, que veio aqui para ouvir a tua palavra. Usa o teu filho, Senhor, uma palavra liberada por ti alcança várias necessidades. Eu peço ao Senhor, abra-nos o entendimento, para que possamos ouvir e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, e que possamos sair daqui mudados, transformados pelo poder da tua palavra. A ti eu peço, a ti eu agradeço, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Deus assentar, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe. Pastor João, sempre concede-nos a oportunidade de podermos ministrar a palavra do Senhor. Eu convido-os a abrirem vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Quero ler 2 textos da palavra do Senhor. Se você me acompanhar na leitura, vai ficar bem mais fácil a compreensão na hora da explanação. Se puder dar aqui um pouco mais de retorno, eu estou quase não me ouvindo, eu estou me ouvindo pelos PAs. 1 Samuel, capítulo de número 22. Logo depois eu lerei 2 Samuel 23. Então, 1 Samuel 22, depois 2 Samuel 23. Acharam? A epígrafe do texto de 1 Samuel 22 é: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntaram-se a ele todo homem. E esse todo homem aqui, irmãos, tem 3 categorias aqui de homens que se ajuntaram a ele. Primeiro, os que se achavam em aperto. Em algumas versões vai dizer homens que estavam oprimidos. Segundo, todo homem que estava endividado. E terceiro, todo homem de espírito desgostoso. Gravem isso. Homens oprimidos, endividados e com espírito desgostoso. E ele, Davi, se fez chefe deles. Qual que era a quantidade desses homens, irmãos? Cerca de 400 homens. Vai vendo, irmão. Só homem com espírito desgostoso, endividado e oprimido. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saia, ou saiba o que Deus há de fazer de mim. Só até aqui.
Vamos lá a 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Segundo Samuel 23, verso 8. A epígrafe do texto trata de os 37 valentes de Davi, ou que Davi teve. Versos 8 a 12. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Primeiro, Josebete Basebete. Em algumas versões está Jabezão. Ele é oriundo de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, oriundo de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. Depois dele, Sama, na minha Bíblia não tem um agudo aqui, talvez para alguns está Samá. Vocês querem Samá ou Sama? Sama, na minha Bíblia está Sama, então vamos de Sama, tá? Vamos chamar o bichinho assim. E depois Sama, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém? Não são histórias tão comuns de lermos, não é? Mas, eis-nos aqui diante de uma belíssima história. Irmãos, eu sempre tenho procurado ler, estudar a palavra de Deus e andar sempre pronto, até pelo ofício de estar ensinando, ministrando a palavra. E essa semana o Senhor colocou no meu coração uma outra palavra que eu fiquei com ela ardendo a semana inteira. Mas, pastor, o senhor sabia que iria pregar? Não, não sabia. E até hoje, pela manhã, quando estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical, e depois fui para minha casa, e quando cheguei em casa, eu fui para um período de oração, e quando eu comecei a orar, me veio essa mensagem, essa palavra à mente. Até porque há dias que a gente está querendo uma motivação, não é? Tem dia que nós estamos um pouco mais borocochô, né? Mais para lá do que para cá. Tem dia que a gente está uma fortaleza, mas tem dia que a gente quer uma levantada, uma empolgada. E quando eu fui para o meu chá com bolacha, para quem lembra, o chá é as lágrimas quentes que caem do olho e as bolachas são as tampinhas do joelho. E é bom de vez em quando irmos para o chá com bolacha, não é? E aí eu fui para o chá com bolacha e eu disse, Senhor, alegra a minha alma, me dá um up, me ajuda, Jesus, o farrapo de gente está aqui. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Me faz sentir uma alegria especial. E esse texto, irmãos, me veio à mente.
E então o pastor pediu-me que pregasse, e eu quero, como um entusiasta que sou, pregar motivando vocês, assim como a mim, que nesta semana nós tenhamos uma semana cheia, motivada, abençoada. O meu desejo, e eu vou pregar aqui como se eu fosse pregar a última vez hoje. E eu quero que vocês saiam daqui empolgado, cheio de Deus e motivado pela sua palavra. Você recebe desde já essa palavra em nome de Jesus? Eu quero só recapitular. Quando nós falamos sobre o rei Davi, um dos homens mais evidentes da Bíblia Sagrada, amado de Deus, é assim a tradução do seu nome. E Davi é o homem que, depois de Jesus, tem o seu nome citado mais vezes na Bíblia. Mais de 900 vezes o nome de Davi é citado. Quer agradar um muçulmano? Fale de Davi. Quer agradar um judeu? Fale de Davi. Porque Davi é o rei que agradou a todos. Ele não foi um bom pai, mas ele foi um grande rei. Como há falhas para todos, mas Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, e isso é inconteste. Nós vamos encontrar a partir de 1 Samuel capítulo 16, a história de Davi sendo mais evidenciada quando o Senhor diz a Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite, vem, eu vou te enviar à casa de Jessé, um belemita, porque eu tenho me provido de um rei lá. Os historiadores dizem que Davi tem cerca de 15 anos de idade. E ele está pastoreando as poucas ovelhas de seu pai, quando ele vem e, de fato, é ungido. Lembrando que Davi fora ungido 3 vezes. Quando ele tinha essa primeira vez, cerca de 15 anos de idade, na casa de seu pai. Quando ele tem cerca de 30 anos, quando ele vai ser rei em Hebrom. E depois, aos 33 anos, quando ele vai ser rei em todo Israel. E assim ele permanece até os seus cerca de 70 anos, então reinando 40 anos. E Davi, ele é separado por Deus na casa de seu pai. Quando é aproximada a história, avançada a história, indo um pouco a mais, nós vamos encontrar o grande momento de Davi, quando ele está diante de Golias. E é interessante, e vale a pena ressaltar aqui, que era franqueado àqueles que quisessem combater com Davi 3 coisas. Saul disse: olha, quem lutar contra esse homem e vencer, eu vou dar 3 coisas. Primeiro, isenção de impostos. Segundo, riqueza. E terceiro, minha filha para casar. Tinha muitos combatentes, mas nenhum se propôs para ir contra o Golias. Haja vista a sua força, seu preparo, seu tamanho. E ele, durante 40 dias, de manhã e à tarde, vinha e dizia: não tem ninguém aí não para lutar comigo? A famigerada história que conhecemos, não é? E essa, inclusive, eu aprendi na escola bíblica dominical, porque eu aprendi como vencer o mal vindo à escola bíblica dominical. Desde a minha pequenice, e aí eu aprendi isso lá. E aí o que acontece? Ele, o Davi, ouve isso e foi motivado. E ele disse: eu estou a fim de casar, estou a fim de ficar rico e isento de imposto. E ele então vai e luta contra o gigante filisteu. E a Bíblia vai dizer que ele se casa com Mical. Só que o Saul, ele traz Davi para perto, porque agora um espírito maligno da parte do Senhor, enviado pelo Senhor, atormenta Saul. E ouve-se falar que tem Davi que toca uma harpa atrás. E ele, então, toda vez que é possesso, e essa possessão é um negócio muito interessante, que não vem o caso aqui agora, mas que não quer dizer que ele ficava manifesto ou manifestado de espíritos malignos, como nós comumente vemos. Mas, enfim, e Davi acalmava com o toque, o dedilhar da sua harpa.
Só que daí em diante começa um grande embate. O Saul quer matar a Davi. Capítulo 17 tem a peleja, e já no capítulo 17, ainda no capítulo de número 17, vai ter essa inveja, esse ciúme de Saul para com o Davi. Depois nós temos no capítulo 18 a amizade de Davi e Jônatan, o filho de Saul e Davi. A Bíblia diz que a alma destes se apegam, se aproximam, eles se amam. Eles têm inclusive um pacto que faz um com o outro. Se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. E o outro disse, se você morrer primeiro, eu cuido da sua família. E eles assim fizeram esse pacto. E aí é interessante que quando eles vão fazer esse pacto, e Davi, já casado com Mical, inclusive no capítulo de número 18, eu quero ler 2 versículos que estão aqui, que é interessante. Capítulo 18, verso 28, vai dizer assim: e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então, olha o problema. Deus é com Davi, e a filha ainda dele ama o Davi. E aí o verso 29 diz, então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Então veja que ele, Davi, é um homem de Deus, é ungido por Deus, mata gigante, fica rico, tem isenção de impostos e se casa com a filha do rei, e agora o seu pai ainda quer o matar. O seu cunhado vira um grande aliado. Olha que história, que trama, irmãos, bastante interessante. Depois nós vamos encontrar literalmente, no capítulo de número 21, Davi indo até Aimeleque. E quando nós lemos o capítulo de número 22, conforme lemos, nós vamos encontrar Davi indo a Adulão. Só que quando está terminando o capítulo de número 21, o Davi que começa a fugir de Saul, ele vai até Aquis, rei de Gate. E quando ele está lá, ele é visto e conhecido. E alguém diz assim, não é este o Davi do qual cantaram a respeito de que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Quando Davi escutou isso, disse, opa, o povo já está sabendo quem sou, estou sendo procurado, estou aqui. Irmão, literalmente, o Davi meteu o louco. Sabe aquele negócio que a gente ouve hoje? Está metendo louco? Mas o Davi meteu o louco, literalmente. Ele começou a babar e a se querer enforcar. Por quê? Não se podia prender um louco. E aí, quando ele ouve isso aí, ele falou, vão me matar. Vão me pegar e vão levar para Saul. Então ele começa a cair, se bater e babar. E aí o rei diz assim, já não me falta doido aqui? Vocês ainda querem trazer mais um? Manda esse homem sair daqui. E o Davi, escapa-te por tua vida. Estou casado, rico, isento de imposto, mas tem meu sogro querendo me matar. Sou amigo do meu cunhado. Vou para um lugar, ainda querem me matar? Aí daqui ele vai para Adulão, onde nós lemos no capítulo 22. Começa a fazer um pouco mais de sentido a história? Recapitulando bem rápido, é isso. Então vemos de um menino de 15 anos, vence uma peleja, casa-se logo depois, fica rico, tem a amizade do cunhado, mas tem a oposição e a perseguição do sogro. Já cantam a respeito dele, já falam a respeito dele, mas deixa eu te falar um negócio, irmãos, cada vez que nós somos mais citados, mais requisitados, mais vai haver perseguição. Essa é uma conta que é simples. E aí, quando nós lemos o capítulo 22, o Davi vai para uma caverna para se esconder. Quando chega lá, quem ele encontra? 400 homens na mesma caverna. Irmão, você já pensou você chegar num lugar onde você diz, eu vou me esconder. Chega lá, só tem mais 400 escondidos? Quem está com dívida? Um espírito desgostoso. E quem mais? Ele está oprimido, em aperto. Irmão,
O Davi disse, caramba, pensei que era só eu, mas tem mais 400. Só que o Davi, irmãos, tem tanto Deus na vida dele, que ele se tornou o líder do Serasa. Dos oprimidos, dos acabrunhados, dos desgostosos. Eu não sei como é isso, irmãos, mas quando eu leio isso aqui me empolga, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos indo para uma caverna, achando que só vai lá estar nós. E a gente vai ficar um tempo retirado, mas tem muitos. Até porque nós estamos no mundo onde o próprio Senhor Jesus disse, Mateus, ou João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Sabe o que Jesus está dizendo? Fique tranquilo. Haverão dias que serão amargos, terríveis, serão dias de sofrimento, mas fica tranquilo, vão para a caverna. Qual? Vai lá na Assembleia de Deus mesmo. Podem estar bonitos, cheirosos, arrumados, mas vão ter um monte de endividados, de oprimidos, não tem problema. Vai cantando que eu sou bom, que daqui a pouco aparece um e te dá uma palavra e você sai um pouco melhor e você volta para o dia a dia mais motivado. Mas deixa eu te falar um negócio, quando precisar, vem para a caverna. Porque aqui sempre o Senhor enviará alguém para te abençoar, para te dar uma palavra, porque daqui o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quem disse que deserto é final para um crente? Quem disse que caverna é final para um crente? O Senhor falou com Elias numa caverna, o Senhor falou com Davi e usou numa caverna, o Senhor continua usando e trazendo pessoas para a caverna. E deixa eu te falar, irmão, caverna pode ser lugar de opressos, mas o Senhor é poderoso para fazer deles valentes, para a glória e o louvor do nome santo do Senhor, em o nome de Jesus. E aqui nós temos então estes 400. E é interessante que diga-se, de passagem, e alguns teólogos e estudiosos, e eu faço coro com eles, dizendo que estes 37 que nós lemos já em 2 Samuel 23, são parte destes 400. Aí você diz, pastor, vamos lá, aplica isso. Irmãos, existem dentro desses 400 pessoas dos mais difíceis, dos mais diferentes, dos mais diferentes níveis de problema. Mas sempre tem aqueles que o Senhor resolveu marcar para torná-los relevantes. E quando nós lemos esta história de 2 Samuel 23, nós vamos encontrá-los aqui. Esses homens resolveram acompanhar Davi por uma questão de fidelidade, por uma questão de ter visto em Davi a sua liderança, de terem visto em Davi alguém como se dizendo, nele a gente pode confiar. Davi, onde você for, nós vamos. Onde você pisar o seu pé, a gente pisa. Onde você passar a noite, a gente passa. Onde você for, irmãos, eles se tornaram fiéis, porque Davi abençoou a vida deles. E eles se tornam fiéis. Nós vamos encontrar o Davi se tornando rei em Hebrom, e estes homens atrás. Se tornando rei em todo Israel, e estes homens atrás. Haja vista, depois do versículo de número 12 que eu li, do 13 em diante, a Bíblia vai dizer que os filisteus estão cercando a nação de Israel, e o Davi está do outro lado. E ele tem vontade de beber uma água da cisterna que tinha lá em Belém. E por um acaso o rei disse isso alto. Ele disse, que vontade de tomar uma água da cisterna lá de Belém. Irmão, bastou Davi falar, 3 desses homens disseram, oxe, é agora que você vai beber, a gente vai atravessar isso aqui. Nós vamos, irmão, para a batalha, o pau vai torar.
Mas a gente traz água para o Senhor beber, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos tirou daquela opressão. O Senhor usou a sua vida. Irmãos, e quando menos espera, os homens voltaram e disseram, está aqui, rei, pode tomar água. Como disse o Ginaldo, sabe o Ginaldo que foi para o outro estado, que quando ele estava aqui, de vez em quando ele disse, tacamuzenga. Que é um dizer lá do Nordeste, ele dizia assim, tacamuzenga, viu? Eu fiquei pensando que o rei Davi pode ter dito isso para aqueles homens. Vocês estão camuzenga, hein? Foram lá, pegaram água e trouxeram para mim. O rei disse, eu vou lançar ao Senhor, porque eu não vou beber esta água que custou o preço das vossas vidas. Eu vou apresentar a Deus. Aleluia. Eu não vou beber. Vai vendo isso aqui, irmãos. O que é homens endividados, oprimidos, depressos, que honra a Davi. E Davi, quando pede, esses homens estão à disposição. Agora ele engrandece ao Senhor sempre pela vida deles e pelo ato. Mas aí nós vamos encontrar histórias aqui, se você quiser da sua casa, continue lendo para você ver que história maravilhosa, que coisas que tem aqui. Mas eu quero ressaltar a história de 3 destes homens que nós lemos aqui dos versos 8 a 12. E a Bíblia diz que o nome do primeiro é Josebe Bassebete, ou seja, que em algumas versões está lá Jabezão. E o que esse homem fez? A Bíblia vai dizer que ele literalmente tomou, lutou contra 800 homens que se opuseram a ele de uma vez. E este cingido de Deus, de autoridade, de poder, com uma peleja na mão, garantindo a vitória para o povo de Israel. Como foi isso? A Bíblia não especifica, mas diz que 800 homens se opuseram a ele, e ele só lutou bravamente e literalmente os derrotou. Irmãos, imagine isso aqui, se não parece coisa de filme. Se não dá para criar uma cena de Hollywood. 800 homens contra um. Aí você diz, pastor, por que você está falando disso? É que eu estou falando hoje, quero vos falar, conforme já me antecipei, sobre motivação. E 800 é só 800 quando a gente está motivado. Assim como quando estamos desmotivados, basta um para nos deixar mais para baixo. Mas quando a gente está motivado, põe 800, pode botar 1.600, bota 2.400. Irmão, quando alguém está motivado, não tem quem possa derrotar. Quem está fortalecido no Senhor, não há quem possa derrotar. Não existe palavra que desmotive. Não existe frase que possa desqualificá-lo. Não há quem possa dizer que ele não possa fazer alguma coisa. Irmãos, basta estarmos motivados. E a palavra de ordem é: que tipo de motivação você precisa para verdadeiramente lutar contra 800 e vencer para a glória e o louvor do nome do Senhor? Só que o segundo homem que aparece aqui, no verso número 9, diz assim: e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, oriundo lá de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens se subiram, aí diz o verso número 10, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Aí olha o que diz o final do versículo: e naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou depois dele somente para juntar os despojos. Quantos homens tinham aqui? A Bíblia não diz, mas diz que se levantou uma multidão. Esse homem, ele vai lutar, e a Bíblia diz o que ele usa para lutar: é uma espada. Irmão, esse homem luta tanto, mas luta tanto, mas luta tanto, mas luta tanto,
que quando acaba, imagine a adrenalina, e ele ofegante, procurando mais alguém, e não tendo mais ninguém, aquele monte de homens caídos, e agora ele vai soltar da espada, e a espada não solta da mão. Atrofiou tudo aqui, que ficou com tanta bravura. Meu irmão, você já pensou um negócio desse? Lutar com tanta veemência. Diz, pastor, me fala alguma coisa que isso pode ter sido colocado assim como uma aplicação. Aquela espada passou a ser parte do corpo daquele homem, basicamente. Você imagina aquele negócio, eu abri aqui a mão e ele não consegue descansar, que atrofiou aqui de segurar. Irmão, deixa eu te falar um negócio, tem hora que se a gente tiver que ir para a peleja, desculpe-me, irmãos, eu estou usando aqui um termo talvez até um pouco chulo, mas a questão é, sabe aquele negócio de ir para as cabeças, como alguém disse assim, ó, acorda cedo, levanta, vai para cima, vai estudar, vai buscar, enquanto você não achar, você não volta. Mira num alvo. Põe a mão na espada e garra nela. Faz parte de mim essa espada. Se alguém vier, a espada está na minha mão. Só que tem hora que essa espada tem que ficar agarrada, irmão, na nossa mão, não é um dia só. Não é uma semana. É durante um ciclo. Porque tem hora que dá para dar uma descansada. Nós vamos encontrar lá Neemias, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que eles estão construindo os muros, mas com a espada na bainha. Sabe? A prontidão. Se tiver de deixar de ser pedreiro para ser agora combatente, era largar o instrumento de pedreiro e pegar a espada. Aqui não. Tem hora que tem que estar com a espada na mão, dormir com a espada, tomar banho com a espada, vir para a igreja com a espada, e trabalhar com a espada, lutar com ela, estudar com ela, viver com ela. E quando você for querer comer, come com a outra mão, porque aqui não solta, não desata. Lutar bravamente. E mesmo quando está todo mundo no chão, eu quero soltar, mas, irmãos, isso tem uma lição. Se não dá para soltar, mesmo não tendo mais ninguém, segura. Então deixa ela ali. A mão chega dói, mas não solta, não abre. E o terceiro, versículo de número 11, é o Sama. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra. Irmãos, olha, tinha uma multidão, mas tinha um pedaço de terra. O que tinha nessa terra? Lentilha. Irmão, o que é lentilha? Um legume, fazer um prato leguminoso vermelho, não tem nem tanta significância assim, porque às vezes eu fico pensando aqui, tem uma multidão, tem um pedaço de terra, aqui tem lentilha. E o que acontece nesse pedaço de lentilha? Tem lá, o povo fugira de diante dos filisteus, estava todo mundo indo embora. Este quem o Sama, pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Irmão, veja que ele não defendeu o povo, ele defendeu o pedaço de terra. E feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Quando eu li isso aqui, e me trouxe o Senhor essa tarde, esse texto, e esse versículo é o que eu mais gosto de tudo, sabe por quê, irmão? É porque a terra aqui não fala quanto que era, mas diz que era um pedaço. Qual que é a plantação? Lentilha.
Mas esse homem está todo mundo fugindo. E eu, não, eu vou ficar. Eu vou defender esse pedaço de terra. Eu tenho para mim que aquele pedaço de terra, se não fosse o de Samar, ou de Sama aqui, teria de ser. E se já era, ele disse, ninguém vai invadir aqui não. Ninguém vai tomar esse pedacinho de terra de jeito maneira. Aqui é meu. E eu começo a pensar, sabe o que, irmão? Imagine se nesse pedaço de terra tem petróleo. E umas pepitas de ouro. Porque o que está plantado é só lentilha. Mas quem é que sabe o que tem? E se tem um poço? Pastor, e aí? E eu já estou caminhando para o fim. A questão é, do que é que nós podemos chamar esse pedaço de terra aqui, irmãos? Minha família? Eu tenho que defender ele bravamente? Porque talvez alguém esteja olhando e só tem umas lentilhas, mas de repente tem umas pepitas de ouro que ainda ninguém viu. Tem um poço que se eu cavar vai dar água. Se de repente eu cavar mais fundo, pode ter petróleo. Só que a questão é, o valor que eu dou para esse pedaço de terra, hoje. E como eu defendo ele, agora. Porque tem gente que está desdenhando muitos pedaços de terra, porque é só mais um pedaço de terra. Mas tem um monte de gente querendo o seu pedacinho de terra, e está querendo o seu pedaço, o pedaço do outro, do outro, do outro e do outro, e tem gente que está abrindo mão, e tem gente que está achando petróleo, achando poço de água, achando pepita de ouro. Quando você não lutou e não defendeu o seu pedacinho de terra. Tem muitos filhos que hoje estão dando trabalho, mas irmão, que é uma pepita de ouro que tu não tem ideia ainda. Tem casamento que de repente está só uma lentilhazinha, mas é que você ainda não descobriu o poço de petróleo que tem essa mulher e que tem esse homem. Se você insistir mais um pouco, de repente você vai ver que aquilo que era somente lentilha e que alguém estava sondando e querendo tirar, você deixou de cuidar e alguém vai tomar posse. Mas se você tomar posse desse pedaço de terra e lutar bravamente, ele vai te dar muita alegria e haverá recompensa do Senhor. Aleluia. Esse pedaço de terra aqui pode ser que seja uma empresa que o Senhor está colocando na sua mão, e que talvez você está com vontade de desistir, vontade de largar tudo, mas que o Senhor te trouxe essa noite, está dizendo assim, vai, cuida mais um pouquinho, espera mais um tempo, dá uma roçada lá, dá uma olhada direitinho, dá uma cavucada, espera mais um tempo, há de haver uma prosperidade da parte do Senhor para a sua vida, para a sua casa, e que você descansará, mas cuide desse pedacinho de terra. Esse pedaço de terra pode ser alguma outra coisa na área da sua saúde, pode ser alguma coisa no seu ministério, pode ser alguma coisa na sua vida, irmãos, em tantas ordens, em tantos âmbitos, que você não pode parar. Escuta, você já chegou na caverna, você já esteve entre os endividados, entre os depressos, você já esteve entre os desgostosos, chegou alguém, te motivou, você saiu, você agora tem nome, você agora está lutando. Não desista, não pare por causa de 800 homens, não pare com a espada que está querendo soltar, agarre-na. Defenda o seu campo de lentilha bravamente, e o Senhor te abençoará para a glória e o louvor do seu santo nome.
A palavra de ordem hoje, para mim, essa tarde, eu me senti muito reconfortado pelo Senhor, estou alegre por isso, e trago a vocês, é que não esmureçam, não abram mão daquilo que está diante de você, ainda que seja pequeno, talvez aos olhos de algumas pessoas, ou até mesmo ao seu. Querido, grave isso em nome de Jesus. O que é pequeno hoje, pode se tornar grande amanhã. O que é só lentilha hoje, você pode ver algo amanhã que você vai estar com um sorrisão, 15 para as 3. Aquele de te dar alegrias e mais alegrias, e você vai dizer, se eu tivesse abrido mão disso, mas o Senhor te fez insistir. E talvez alguém veio hoje aqui para dizer, olha pastor, eu verdadeiramente iria abrir mão, mas o Senhor manda te dizer, não abra mão. Aleluia. Irmão, se eu fosse contar testemunhos na área do meu casamento, na área profissional, na área da minha família, só a respeito disso aqui que eu estou fazendo a aplicação, eu contaria muitas coisas, mas deixa eu te falar um negócio, só escute isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não desista hoje. Eu vou te pedir um prazo em nome de Jesus, e eu vou pedir ao Espírito Santo que assine isso, me dê mais essa semana. Sabe aquele negócio de quem está negociando, só me dá essa semana. Eu duvido das minhas dúvidas que o Senhor não está me usando hoje aqui para dizer para você, só essa semana. Alguém vai te ligar, irmão, alguém vai te mandar lá um WhatsApp. Irmão, amanhã, abre e-mail amanhã, talvez você já não tenha aberto e-mail, já tem um tempo, abra amanhã, abra as terça, abra a quarta. Oh, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Põe a mão na espada a partir de hoje, diz, Senhor, eu vou agarrar nela aqui, mas essa semana eu vou ficar agarrado nela. Se levantar alguém mandando mensagem dizendo, mulher, esqueça esse negócio, deixa esse casamento, você é boba, diz, eu tô com a mão na espada. Se te der vontade de fazer alguma coisa e você lembrar dessa mensagem, lembra, põe a mão na espada e não dê moleza. Aleluia, só quem está comigo aqui, mandar um sinal aí, em nome de Jesus. Aramaia Shuri Kalamai. Aleluia. Há alguns anos me foi batido na porta uma grande oportunidade. Eu disse, eu não quero. A pessoa disse, Márcio. Eu disse, não vai, deixa quieto. E eu me lembro quando a pessoa disse, meu amigo, pensa essa semana. Irmão, você já tomou banho que a lágrima se misturou com água e você não sabe mais o que é água, o que é lágrima aí. Só que deixa eu te falar um negócio, você sabia que um anjo do Senhor, ele sabe, ele vai separar água, ralo, lágrima, aqui ó, salva que eu vou levar diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Márcio, mas essa semana, pensa direitinho. Eu disse, Senhor, mas eu estou com a alma tão, meu Deus, eu sei que não é ruim a oportunidade, mas Senhor, o Senhor sabe. Aí eu falei para minha esposa, ela disse, você está muito angustiado. Eu disse, eu estou, eu não sei nem se eu te falo, eu não sei nem como te falar, mas acontece assim, assim, assado. Aí ela mesmo falou assim, vai para o chá com bolacha. Fala com quem pode acalentar o seu coração. Eu falei, mas você sabe do meu desejo? Ela disse, eu sei, mas às vezes o seu desejo é para um momento, o de Deus é outro para esse. Calma, a pessoa não te deu uma semana, pense, ore. Querido, em nome de Jesus, diz o Espírito Santo, só me dá essa semana.
Aleluia. Oh, aleluia. Desfecho, pastor. Eu voltei e disse sim. Se eu vou fazer. Já fazem alguns anos. E deixa eu te falar um negócio. A mão está agarrada na espada até hoje. E eu levanto e digo: Senhor, eu te agradeço por alguém ter insistido, pela tua oportunidade. Eu te agradeço pela tua direção, eu te agradeço pela clareza do teu Espírito. Irmão, tem hora que a gente não enxerga um palmo na frente, os nossos olhos estão turvos, o campo é só lentilha, mas o Senhor está dizendo: plante o pé nesse lugar. E diga: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Oh, aleluia. Só quem recebe essa palavra em nome de Jesus, levante a sua mão, manifeste-se de alguma forma. Aleluia. Eu pedi a anuência do pastor para fazer uma oração, só que, irmãos, me permita. Eu gostaria de fazer uma oração, mas um convite. Aqui na caverna de Adulão tem mais de 400 hoje. Só que tem sempre aqueles que às vezes estão lá, mas querem permanecer lá. Tem gente que já se acostumou com a situação, irmão. É fato. Mas tem gente que está lá porque não tem oportunidade. Até que chega um Davi que motiva e que diz: bora que eu tenho uma promessa de Deus e eu fui já ungido a rei. Só não sei quando eu vou começar a reinar, mas se vocês quiserem, bora. O Senhor está aqui. E a palavra é: se você quer se levantar e quer fazer uma história hoje de alguém que segura na espada com força, protege o seu campo de lentilha, e se vier 100, 200 ou 800, não faz diferença, eu não vou abrir mão. Eu gostaria de te convidar a vir aqui diante do altar do Senhor, e eu quero orar não apenas por você, mas com você. Eu não sei qual é a situação, pastor, o meu casamento está em frangalhos. Eu te convido, vem aqui e dê mais essa semana ao Espírito Santo, seja prudente, se coloque diante de Deus, e o Senhor é poderoso para te abençoar. Pastor, a minha empresa está indo à bancarrota, e eu creio que o Senhor é poderoso, eu sou um desses endividados. Vem aqui diante do Senhor, se coloque diante dEle. Se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, eu estou dizendo para vocês, eu vim com uma palavra de motivação, mas não é alguma coisa aleatória. Isso aqui não é discurso de motivação como um coach, não. É palavra de Deus e eu creio. Eu tomei posse dessa palavra hoje à tarde, orando ao Senhor. E a minha palavra hoje é: eu gostaria de te convidar a se juntar. Pastor, eu quero começar uma faculdade, eu vou até o final, porque eu sei que o Senhor vai me dar graça. Pastor, eu estou com vontade de desistir do que eu estou fazendo, mas o Senhor é poderoso para te cingir hoje, te dar graça e te fazer mais do que vencedor. Põe a mão nessa espada, irmão. Irmãos, a igreja é mais composta de mulher, mas só está vindo homem, e eu acho isso lindo. Que bom que eles entenderam. Aleluia, só vem quem está querendo dizer assim: eu preciso, quero e vou. Pode vir as irmãs, mas irmãos, isso aqui é maravilhoso. Chame o Senhor para perto, põe a mão na espada e não abra mão do seu terreno, irmão. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Pode vir, eu quero orar por você. Se você não tem nenhum tipo de esperança, ou não crer nessa palavra, não tem problema. Se você não está nesse quadro, não há problema, e não saia do seu lugar. Mas se o caso é desesperador, se a causa é talvez perdida, já não sei mais o que fazer, ou então eu quero entrar numa peleja, mas eu me conheço, mas eu quero pedir a força do Senhor. Eu quero orar com você e por você em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Não vai ser fácil, mas o Senhor estará ao seu lado. Serão muitos oponentes, mas o Senhor estará ao seu lado. Não deixe a vida passar, irmãos, de qualquer forma. Você precisa estar lá fazendo toda a diferença, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja, posso colocá-los em pé, pastor? Com a anuência do pastor, coloquemos-nos em pés, vamos orar por estes irmãos. Se você puder, estenda as tuas mãos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, adiante do teu altar, homens e mulheres, oh Deus, há aqui casais, há aqui empresários, há aqui estudantes, há aqui, Senhor, homens de menos idade, homens de mais idade, a moços e a senhores, oh Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer desses projetos todos vingarem. Talvez há aqui um plantio de lentilhas, mas que há um petróleo, há aqui uma pepita de ouro, há aqui poço, há aqui terra fértil, há aqui, Senhor, um lugar onde haverá descanso perpétuo. Oh Deus, a provisão nesta terra. Deus, eles estão pegando e colocando a mão na espada. A minha oração é que o Senhor faça com que essa espada esteja agarrada à mão deste irmão, desta irmã, deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher, e que eles possam, Senhor, de forma corajosa, lutar, dizer: o Senhor falou comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é aquele que tem me dado graça e me dará vitória até o final dessa jornada. O Senhor iluminará a mente de cada um destes teus servos, ó Deus, eu te peço. O Senhor é aquele que te abençoará na sua entrada e na sua saída. Do desfazer de alguma coisa que precisará de ser desfeito, a assinar um contrato para a glória e o nome santo do Senhor. O Senhor é poderoso para te dar destreza nessa peleja. Oh, aleluia. Senhor, dê destreza aos teus filhos nessa peleja. Senhor, dê a eles a autoridade, graça, desempenho, desenvoltura, para que eles possam entrar e sair, e o seu nome ser bendito e glorificado. Senhor, eu te peço, a partir desse momento, cinja-os, reveste-os, capacita-os, Senhor, e que o teu nome seja bendito e glorificado, e que haja testemunho entre nós, que nós possamos glorificar o teu nome juntamente com os teus filhos, quando disserem: o Senhor falou comigo, e eu me empenhei nessa palavra, e o Senhor me ajudou. Senhor, eu te peço, faça isso para a glória do teu nome, faça isso para a alegria dos teus servos, faça isso, Senhor, para a provisão deles, faça isso para livramento em suas casas. Faça isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, do menor ao maior projeto, o Senhor estará com eles, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem pode, diga amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vão em paz, o Senhor vos abençoe para a glória e o louvor do seu santo nome. Amém.